uma cordelista. Eu sou formada em letras pela UNEMAT e fiz português e espanhol. Depois, por ser espanhol separadamente, e fui colega de aula com meu colega Romeu. O mestrado em Ciências da Educação já foi aposentadoria. Tudo certo? Como eu não queria ficar fora do movimento de estudos, participei desse grupo. E agora eu estou no doutorado em pesquisa. Se Deus quiser, ano que vem a gente quiser. E a teoria literária do cordel, a gente não vai discutir sobre escansão, verso, rima, essa coisa errada, que já está muito batido aqui nas nossas aulas, né, nos nossos grupos. E se for de interesse de alguém, a gente pode até fazer explicar alguma coisa a respeito. Né? Aí, por que cordel? Essa literatura recebeu esse nome. Por quê? Porque esses livrinhos, eles, além do papel ser diferente da maioria dos livros, né? É feito em papel jornal, devido custo, fica um pouquinho baratinho, né? Coisa. E eles são vendidos nas feiras, pendurados num barbante, um prendedor de roupa. Então, ficam expostos assim nas feiras, e por isso recebeu esse nome. O cordel é uma literatura popular vendida na feira, pendurada nos barbantes. Então, a literatura de cordel é considerada gênero literário e também um gênero textual. Antes a gente estudava gênero apenas como gêneros literários, o gênero eram 5 gêneros, né? Deixa eu lembrar aqui a sequência. O lírico, o gênero, aquele que narra as histórias, como é que a gente chama? Gênero narrativo. Então, a gente conhecia dessa forma. Sendo que antes já existia a proposta dos gêneros, mas a gente veio conhecer há pouco tempo através das leituras de Bakhtin, de outros autores que trataram os gêneros, todo e qualquer material que circule entre as pessoas. É considerado gênero. Aí já não é gênero literário, é gênero textual. Então, quando a literatura passou a ser um gênero literário, ela recebeu o nome de literatura popular. Por que popular? Existe também essa coisa do gênero literário, gênero textual, o gênero popular. E o gênero das grandes academias, né? Porque o gênero popular é do povo. É o povo que escreve, é o povo que divulga, é o povo que lê. E a maioria são semi-analfabetos. São poucos os que divulgam essa literatura, como Josivaldo, que é doutor. A maioria são semi-analfabetos. Os nossos escritores de cordel não têm formação acadêmica. Então, por isso também gênero popular. O cordel foi originado em Portugal. Há quem diga que ele também foi muito difundido na Espanha, mas para cá é o gênero de Portugal. Ele veio através dos trovadores medievais, né, nos séculos XII e XIII, que contavam as histórias através de versos. Faziam suas trovas para informar as pessoas que tinham menos formação, menos conhecimento. Então, eles contavam em versos, cantados, para que as pessoas se compreendessem melhor. E essa literatura de cordel se popularizou no Brasil, na região norte e nordeste, exatamente porque foi onde começou a nossa colonização. Então, ele veio na mala dos portugueses e foi se estendendo pelo Nordeste. A importância desse gênero está na Academia Brasileira da Literatura de Cordel, né, professor? Você está querendo participar, e Deus vai ajudar que vai dar certo.
Não vai ser por falta de torcida. Então, e dessa academia tem em torno de 7.000 títulos. Quer dizer, tem muita gente escritor de cordel. As principais características dessa literatura. O conteúdo do cordel tem as próprias peculiaridades. Podemos destacar a linguagem coloquial, a presença da métrica, rima e oralidade. Quando nós escrevemos, por exemplo, eu escrevo, ele escreve, somos dois acadêmicos. A nossa linguagem é científica. Mas quando nós escrevemos o cordel, nós damos a ele um tom de oralidade, para que ele tenha essa característica. A gente não pode ser exatamente científico. A gente transforma ele em algo que tenha marcas de oralidade. Aí veja, alguns escrevem com humor, sarcasmo, ironia. Existem aqueles que escrevem sobre política, que escrevem sobre o jogador na igreja, tem a discussão do padre com o jogador, tem a chegada do lampião no inferno, qual foi essa trajetória que ele teve para chegar lá. Então, usa-se muito isso. E as questões políticas, né? Por que alguém foi eleito? Qual é a questão da fome e a miséria no Brasil? Então, muitos poetas lançam mão destas coisas para divulgarem a miséria, a falta de políticas públicas em determinadas áreas, e escritos em cordel que saem muito rápido, porque são baratinhos, vendidos na feira. As duas representações culturais mais típicas da região Nordeste, e ainda guardam as semelhanças, né, nas suas manifestações. O cordel e o repente. Tem uma diferença aí. Apesar de ser versos curtos, né, tem 7 versos, 7 sílabas em cada verso, a maioria 6 versos na estrofe, mas tem suas peculiaridades. Quando a gente escreve o cordel, tem uma concentração da questão escrita. O repentista só fala, ou seja, é criado imediatamente na base do improviso e acompanhada de um instrumento, que pode ser um pandeiro, pode ser a viola. Então, a maioria dos repentistas, a gente tem um muito popular, que é uma dupla muito popular, caju e castanha. Eles fazem improviso e você dá um tema, né, um mote, e eles desenvolvem no repente, no improviso, acompanhado do pandeiro. Já o cordelista escreve. O cordel é feito por cordelistas, divulgada em folhetos, elaborado pela poesia popular que carrega traços da oralidade. A confusão com o repente veio com a venda da arte pelos poetas na feira. Há quem imagine que o cordelista seja repentista, porque ele escreveu, ele decorou, ele vende na feira, o folheto está aqui, e ele está cantando ele, tocando o violão, para que as pessoas ouçam e se interessem pela informação. Mas ele já sabe do tema, porque foi ele que escreveu e ele decorou. Eu não tenho mais a possibilidade de decorar um cordel. Fiz questão de não decorar mais nada. Agora, vejamos, a poesia de cordel tem algumas especificidades. Agora entra a história da métrica. É feita em sextilhas. Estrofe de 6 versos. As rimas acontecem no segundo, quarto e sexto verso. Cada verso deve ter 7 sílabas. Às vezes, permitindo 8, quando a última é átona. Que aí ela fica meio apagadinha, você não pronuncia, a sílaba mais forte é a 7. Os folhetos têm 8, 16 ou 32 páginas.
folheto de cordel não tem mais que isso. Às vezes tem 32, porque tem 3 histórias. Né? Tem três textos dentro de um folheto só. A forma de composição mais utilizada é a redondilha maior, que é essa formação do verso de 7 sílabas sonora, que não é a sílaba das palavras, é sílaba do som. Quando a gente separa a sílaba de palavras, tem uma técnica. E a sílaba sonora, ela tem aquela fase do Engelbermann, que uma une uma palavra ou uma letra da outra. Quando a gente escreve assim, nas asas da poesia. Como é que você produz o som? Nas asas da poesia. Então, uma entra no som da outra. Então, nas sílabas sonoras, você conta essa também. Mas o mais comum é o uso da estrofe de 6 versos, que é a nossa cestilha. Quanto ao esquema de rimas, é a forte presença. A, B, C, D, D, B. A, C e D são as que não rimam. Todas as B têm que ter a rima no final, para poder fechar a estrofe. Quando a gente trabalha com os alunos na sala de aula, eu escrevo lá o X, A, X, A, X, A. Todas as X não precisam rimar, mas todas as A são rimadas. Então, ali nós temos os Bs, né? Para que a gente caracteriza que são 6 versos e todas as letras B terminam com um som parecido, som semelhante. A xilogravura. A xilogravura é a técnica de colocar essas imagens. Então, as imagens são cunhadas na madeira e são pintadinhas para fazer essas belezinhas. Aquelas lá são muito melhor elaboradas, né? Mas é xilogravura. Então, que você tem essa técnica, eu costumo dizer para os meus alunos que é o casamento que mais deu certo. É o cordel com a xilogravura, porque a gente tem 100 anos de casal. 100 anos que eles estão juntos. Agora, com toda essa inovação da tecnologia, a xilogravura continua sendo feita manual, gravada na madeira. Existem especialistas nessa técnica, lá no Nordeste, que produzem esse material. Você manda uma imagem e eles produzem a capa que você quiser, através dessa técnica. Nós não temos esse povo por aqui, né? Porque aqui a gente corre muito atrás dessa tecnologia, dessa forma de se apresentar melhor. Eles são muito tradicionalistas. Isso fica fechado num grupo de pessoas que trabalham só com isso. Então, é uma espécie de forma, né? Onde fazem os seus desenhos para depois serem impressos. E, apesar de originários da região Norte e Nordeste, se propagam por todo o Brasil. Quer dizer, nós compramos de lá para difundir por aqui. Como a tradição que marca mais de 100 anos, a literatura de cordel e xilogravura foi reconhecida como patrimônio cultural e material brasileiro. Então, isso aqui está preservado, né? Como patrimônio imaterial. Isso aconteceu por meio de uma decisão unânime entre todos os membros do Conselho da Agência do Rio de Janeiro. Olha o requerimento que foi enviado para a academia, né, para os membros do IFAM, com o pedido para que esse material se tornasse patrimônio imaterial. Os membros da Academia da Cultura Guardiã solicitam ao IFAM que veja com simpatia nossa eterna poesia como histórico documento
E neste requerimento de conteúdo fiel, queremos para o cordel seu registro tomado. Já mandaram o requerimento feito em cordel. Então, voltando à ideia do cordel e da xilogravura, o uso da xilogravura na cultura popular, né, da literatura de cordel, tem relação com a humildade dos poetas e editores. Quer dizer, não é que não se saiba ou que não se tenha acesso à tecnologia, mas para preservar essa condição desses produtores, que são pessoas humildes, e que, na maioria das vezes, como já falei, semi-analfabetos, como o nosso Patativa, né? E esse uso da técnica também foi quem propagou a literatura de cordel. Afinal, a sua produção era simples, seu custo bastante baixo. Olha o exemplo de uma xilogravura ali. Aquele ali, o título do texto seria Moça Roubada. Olha como fugia uma moça. Na garupa. Então, por que esse texto se chama de literatura popular? Nesse universo de textos, né, os contos populares, as lendas, os mitos, provérbios, os ditos, apodos, adivinhas, lenga-lengas, orações, rezas, fórmulas de superstição, de mesinhas, esconjuros, orações de escárnio, pragas, agouros, profecias, galanteios, piropos, quadras e autos. Por que os autos? A gente, quando está na escola, a gente leva para os nossos alunos, principalmente no ensino médio, os autos, que são de Gil Vicente. Nós apresentamos autos de Gil Vicente para nossos alunos. Auto nada mais é do que uma literatura popular, para que o povo entenda como é que funciona as questões de quem deve, quem não paga, de quem mente, de quem rouba. Então, são questões morais que são mostradas nos autos. A gente dá risada e tal, mas o auto é uma forma de punir quem está devendo, de levar para o inferno o padre que engana as pessoas. Quem fez isso com muita lindeza aqui? Ariano Suassuna, com o Alto da Comparecida e mais outras coisas. Mais na frente a gente fala do Ariano. O exemplo de cultura popular. O que seria uma cultura popular? Ele representa o conjunto de saberes determinados pela interação dos indivíduos. Reúne elementos das tradições culturais associadas à linguagem popular e oral. E assim, nós divulgamos também a nossa cultura popular. Costuma-se diferenciar dois tipos da literatura, por exemplo, com regras distintas de produção e de consumo. A culta e a de massa. Quando a gente fala das literaturas cultas, a gente vai lá para o Cervantes e para outros grandes nomes, né? Mas digamos que na nossa literatura de massa, a gente tem bastante que foi muito vendida. Hoje, com a questão virando os tal dos best-sellers, né? O que aconteceu com isso? Porque tem um momento que isso é muito divulgado, que isso é muito trabalhado e a massa toda se envolve. A maioria das mulheres compravam esses livros e liam como se fosse a melhor novela que a Globo não foi capaz de fazer. Vejamos isso. A novela da Globo passa um mês, 2 meses, 3 meses, fica inventando moda, enganando um, enrolando o outro, não acaba mais. Aí não, você lia numa semana cada um, né? Dava conta de arrumar a casa e ler. Então, deu nome para filho de muita gente. Tem tanta Sabrina, tem tanta Diana.
Então, vejamos, influenciados pela literatura de massa, que era vendida nas banquinhas de jornais, né? Então, vejamos que a gente consome algumas coisas e não se dá conta, né? Partimos do lado científico da história. A interpretação do pesquisador Câmara Cascudo, e ele diz que no Nordeste, por condições sociais e culturais peculiares, foi possível o surgimento da literatura de cordel, da maneira como se tornou hoje em dia característica da própria fisionomia cultural da região. Quando se fala de cordel, diz é do Nordeste. Olha no livro didático hoje, literatura de cordel, meu Deus. Tem até nordestino no livro didático agora. É tudo nosso, o cordel é nosso. Câmara Cascudo ainda diz assim: o folclórico decorre da memória coletiva, indistinta e contínua. Deverá ser sempre o popular e mais uma sobrevivência. O popular moderno, como a canção de carnaval, a anedota de papagaio, com intenção satírica, o novo passo numa dança conhecida, tornar-se-ão folclóricos quando perderem as tonalidades da época de sua criação. Márcia Abreu, que é a professora que eu fiz o comentário, que trabalhou com a gente, ela é da Unicamp, então ela pesquisou sobre essa influência do cordel nordestino, como esse cordel chegou até aqui, se é o mesmo cordel que veio de Portugal, e não é. Primeiro, porque lá em Portugal eles faziam questão de divulgar os livros dos grandes autores. Eles contavam os casos com livros de grandes autores, para que fosse, por exemplo, politizar os semi-analfabetos, para que eles não ficassem tão distantes da cátedra. Então, era uma forma de eles também conhecerem os grandes autores. Hoje, nós já fazemos isso, como, por exemplo, o professor escreve muita coisa a respeito de livros que já foram lidos por ele. Eu escrevo sobre o Don Quixote, tem lá meu material, já fiz o Santa e a Porca também em cordel. Tem uma série de coisinhas escritas em cordel sobre livros de outros autores que a gente quer contar a história e faz um resumo delas. Né? E fica menos cansativo para quem vai ler. Porque o livro é isso. Então, a gente lê e junta as partes e faz um resumão. Já esse problema que acontecia lá em Portugal, nós fazemos ele aqui e agora para os nossos grupos de colegas, para os nossos alunos, né, para mostrar para eles que aquele livro que ele ia ler está resumidinho aqui. Vamos ler junto? Porque também eles agora não gostam de ler, aqueles é porque não sabiam mesmo. E os nossos hoje é porque não gostam. Haviam autores que viviam de compor e vender versos. Lá existiam adaptações de textos de sucesso. Aqui, os autores em parcelas significativas do público pertenciam a camadas populares. Lá, os textos dirigiam-se aos conjuntos da sociedade. Aqui, os folhetos guardavam fortes vínculos com a tradição oral. Então, eu acabei de falar que nós fazemos as coisas que aconteciam lá, só que hoje de maneira diferente. Aqui os poetas eram proprietários de sua obra para vendê-la aos editores, que por sua vez também eram autores de folhetos. No Nordeste, o próprio autor tinha a sua tipografia, que não era nada fácil, ter uma tipografia, e aí ele escrevia o cordel dele, produzia, né? E dos colegas que não tinham a tipografia, ele já aproveitava e fazia para todo mundo. Que gostava de escrever, que poderia escrever. Inclusive, o Patativa nasceu dessa maneira, porque ele não sabia escrever. Porém, tinha gente que sabia, então vamos ajudá-lo.
Hoje tem coletâneas completas, né? De Patativa da Saré. Opa! Eu tenho uma meia dúzia desse camarada. Muito bom. Então, neste caso, né, essas obras, fundamentalmente, são obras de domínio público. Pode passar. Para Florestan Fernandes, embora antes do século XIX já existisse uma certa preocupação em se observar as tradições populares, só em meados do século XIX é que os estudos folclóricos se tornaram mais sistemáticos. Estas são as duas principais motivações para o maior interesse pela cultura popular nesse período. A primeira é uma afirmação nacional, né? Isso é nosso. Então, já que é nosso, vamos garantir isso. Naquilo que este teria de mais autêntico no momento de uma constituição de importantes estados nacionais europeus, como a Alemanha e a Itália, daí a maior proliferação do interesse do popular deste país. A gente teve aquela chegada dos italianos, a chegada dos alemães, então vamos se amarrar no que nós temos de mais brasileiro. Segundo, a tentativa de resolver as contradições presentes na filosofia do Augusto Comte. Na medida em que se percebia que a humanidade não se desenvolvia com a linearidade pregada pelo positivismo. Vai uns e ficam outros. Quantos doutores nós temos? E quantos analfabetos nós temos? Quer dizer, podia ser tudo igual para todo mundo se fosse positivo. Mas não é assim que funciona. Fernandes ainda ressalta que essa tentativa de unificar a sistematização dos conhecimentos, que veio receber o nome de folclore, englobando todos aqueles elementos, valores, técnicas, formas de conduta, incompatíveis com o estado de cultura geral. Só é cultura aquilo que vem da elite. Se foi a elite que produziu, isso é cultural. Se foi a plebe, não vale nada, isso é coisa de pobre. Até a linguagem. O ponto de partida para a explicação desse fenômeno era de que, embora todas as sociedades passassem em todos os seus desenvolvimentos pelos estados ou fases consideradas inevitáveis, o progresso numa sociedade determinada não se realiza uniformemente. Por isso, algumas camadas da população não acompanhavam o desenvolvimento geral da cultura, conservando suas antigas formas de ser, pensar, agir tradicionais. O folclore é definido como saber popular, abrangendo as sobrevivências. E essas camadas eram constituídas em países civilizados pelos meios populares, pelo povo. Isso é Florestan Fernandes. A influência do cordel. A gente recebeu essa influência, por exemplo, do Patativa, de outros cantadores violeiros, que era uma constante, né, nos nossos estados. A pessoa que sabia tocar violão e cantar versos rimados, ele tinha uma plateia fantástica, porque ele viajava pelos interiores, chegava numa casa, ele era bem recebido, porque ele era um violeiro, ele era um artista. Então, convidavam-se as pessoas da comunidade e situavam aquele cidadão no espaço melhor da sala e as pessoas iam ouvi-lo cantar e tocar violão. E isso era uma constante. Então, a maioria de nós, eu digo eu e a maioria dos meus conterrâneos, vivemos isto, de ouvir cantador de viola cantando versos de literatura de cordel, versos rimados, contando casos, contando histórias.
Inclusive, eu lembro, acho que eu tinha uns 7 anos, quando eu vi um cego que tocava A Triste Partida, que é do Patativa da Saré. Letra dele, musicada por Luiz Gonzaga. Captura da Paixão Cearense. Essa música retrata como é que vive, o que acontece com o retirante que sai das terras secas do Nordeste, em cima de um pau de arara, para ir para São Paulo, lutar pela sobrevivência. O título é A Triste Partida. Ele vai contar como é que aconteceu para chegar até o momento em que ele vai partir. Ele vai com a família para São Paulo. É muito longo, porque assim, é uma narrativa toda, mas é muito bacana para a gente reconhecer a sobrevivência de um nordestino na seca. E eu coloquei ali para a gente ter uma lógica, por exemplo, dos grandes escritores brasileiros que foram influenciados pela literatura de cordel. Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto e José Luiz do Rio. Mas eu vou dar um exemplo só do Ariano. Quando o Ariano escreveu O Alto da Compadecida, ele pegou toda a estética do alto de João Vicente, de Gil Vicente. A estética é a mesma, os elementos que estão lá. O padre, o padeiro, o cangaceiro, a travessia lá da confusão que morre todo mundo e um vai para o céu, outro quer ir para o inferno e vira aquela confusão toda. O alto de Gil Vicente é bem parecido, que é o alto da barca do inferno. Então, é bem parecida aquela estética. Mas tem dois elementos incríveis lá. O Chicó e o João Grilo, que são nordestinos sem tirar nem pôr. E são do cordel. O Chicó é um mentiroso que tem uma literatura de cordel que fala do cancão de fogo. É o Chicó desenhado. O cancão de fogo, com as trapaças dele, é toda a mentira do Chicó. E o João Grilo tem a literatura de cordel que tem o João Grilo. E o título é As Proezas de João Grilo. Então, é muito atrapalhada que o João Grilo faz. E na história ele também faz. Para retratar o João Grilo, eles escolheram o ator mais bonito da Globo. Que beleza tem aquele cara. Matheus não pegado. Ele é esteticamente o João Grilo. O João Grilo é assim. A história começa assim, a literatura de cordel diz assim. João Grilo, quando nasceu, deu um eclipse na Lua e detonou um vulcão que até hoje continua. Na mesma noite, correu um lobisomem na rua. João Grilo foi um ente que nasceu antes do dia. Chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, que ele gritou, não me arranhe, não jogue nesse animal que talvez você não ganhe. Porém, o grilo criou-se, pequeno, magro, sambudo, as pernas finas e tortas, a boca grande, beiçudo, no sítio onde morava, dava notícia de tudo. A beleza do cara está disponível. Então, a história se desenrola só nas pataquadas que ele faz. E ele aproveitou esse cidadão e colocou dentro do Alto da Compadecida, que é o que chama mais atenção, é o que ele faz. Tudo gira em torno das pataquadas do João Grilo. Já o João Cabral de Melo Neto, eu não tenho muita lembrança de material que ele produziu assim, buscando lá na literatura. Então, não vou falar dele. Mas o Ariano, ele era característico,
os elementos que ele trabalha. O santo e a porta também é outra armação de mentiras, de conjuros, um rouba a noiva do outro, outro mente que é outro, outro se disfarça que é outro, e vai uma confusão eterna. Quer dizer, tudo ele busca nesses elementos. Minhas considerações finais é que o cordel segue, tanto sendo fiel à sua tradução portuguesa, como também adaptada para o público na maioria das vezes, que é isso que nós fazemos, né? Baixou a peça lá. Se todos estavam acostumados a escutar os cantadores, são muitas as histórias. Era preciso, então, utilizar a realidade do povo como estímulo e aprendizado para as primeiras letras. Por que isso? Porque a maioria dos filhos de nordestino aprenderam a ler isso aí. A gente aprendia a ler porque ouvia os outros lerem, a gente decorava, e daqui a pouco estavam pensando que a gente estava lendo, contando um negócio decorado. E por aí, pelo menos, eu fui alfabetizada através do cordel. Eu tinha, meu irmão mais velho era o único que lia o cordel na nossa casa. Então, ele, toda noite tinha o serão, né? Para debulhar milho ou debulhar feijão. E enquanto as pessoas estavam em volta do trabalho lá, ele ficava feliz, porque meu pai mandava ele ler. Ele saía do serviço para ler uma história, né? E aí eu comecei a me interessar naquela época. O primeiro cordel que eu li, que eu aprendi decorado, se chamava O Reino do Mar Sem Fim. Eu fiz ele em teatro com a Cultivarelli. O Reino do Mar Sem Fim. Então, o primeiro verso é mais ou menos assim. Santa Musa, irmã de Apolo, manda o anjo querubim trazer as setas poéticas para auxiliar a mim, que eu vou contar o romance do Reino do Mar Sem Fim. É a primeira estrofe do livrinho. Acho que eu tenho ele, não sei se está não. Então, isso era aprendizado, isso era divulgado, as crianças participavam, e eu fui privilegiada para a minha época, para a nossa condição. Eu conto isso na minha autobiografia. Da mesma maneira que auxiliava o processo da aquisição da escrita, o cordel também estava no meio para difundir e dar formas a acontecimentos recentes, cumprindo o papel de jornalismo, que não tinha naquela época, que restringia o povo a não ter notícias, ele trazia em forma de cordel, né? E assim os cordéis não só vinculavam os acontecimentos, como também os desejos a estes relacionados. Quando eu quero saber de alguma coisa, eu vou comprar um cordel. As várias necessidades locais do sertão brasileiro relacionadas à ausência de políticas públicas capazes de difundir o saber formal e de colocá-lo em circulação de forma mais ampla, fizeram com que o cordel assumisse o lugar daquilo que faltava. Jornalismo, literatura, livro didático. O cordel assumiu papéis amplos, mediando o oral e o escrito, não precisava do 14 lá. O rural, o urbano, a cultura já reconhecida e aquela que ainda precisávamos descobrir, porque ele foi a porta de entrada para a grande maioria de nordestinos que não tinha acesso à formação. Então, ele foi uma maneira de mostrar para a gente que tinha outras alternativas. E é mais ou menos isso, eu busquei algumas informações, né, da doutora Márcia, do Câmara Pascuto, Floresta Fernandes, e fui ali um pouquinho também na Casa de Cruz da Costa, que é lá que a gente tem representações. Muito obrigada, desculpem a extensão da coisa, mas ainda não contei tudo, precisava mais. Obrigada. Posso falar? Pode. Agora, Agora é nós. eu não sei fazer cordel, não, tá? Que bom. Mas Tem gente que eu posso ensinar. Mas é verdade, eu não sei, eu não sou muito boa de contar as sílabas, não, nunca fui. Mas eu escrevi um negócio aqui. Fiz 3 cestilhas.
Olha, já começou bem, para quem não sabe. Posso? Pode. É muito interessante esse momento de formação. Nos faz cada vez mais próximos e nos traz grande instrução. É deveras satisfatória essa nossa reunião. Com enorme maestria, a Fátima fez a apresentação. Nos falou sobre o cordel, carregada de emoção. Bastava ver em seus olhos que falava com o coração. Continue sempre assim, nobre colega da educação, propagando o cordel por toda esta nação. É esplêndida a teoria, bem melhor é a sua ação. Você escolheu uma coisa fantástica. As rimas terminadas em ão. Né? É uma infinidade. Sim, Você escreve 18, 20 cestilhas dessa maneira. Com as rimas terminadas em ão. É a que mais tem. Houve uma época que a gente fazia uma leitura também, que alguém dizia, aqui tem uma rima rica, uma rima pobre. Não existe rima rica nem pobre, o importante é que rima. Aí a ideia da rima rica, da rima pobre, é porque repetia a mesma classe gramatical. Quem é que vai pensar nisso na hora de escrever? Não tem como você ficar escolhendo aqui um substantivo, ali um adjetivo. Com licença, né? A coisa tem que fluir. E quando a gente pega o fio da meada, minha colega, a rima vai fluindo tranquilamente. Mas muito obrigada de novo. Vamos às perguntas. Quem tem as perguntas? Quem tem algo para complementar? Quem tiver pergunta, o professor Josvaldo responde. que peça de divertição. Vamos Posso comentar. comentar coisas, mas não. Responder, olha como é que ele vem armado. Ó. Não. Então, pode... As armas que ele trouxe. Não, eu trouxe assim, para dizer, eu fico tão feliz quando eu estou assim, muito realizado, já faltando uns 5 anos para minha aposentadoria na universidade. Eu fico assim, muito, muito feliz porque a literatura de cordel, a partir de 2018, ela foi reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil. E quando a Fátima, cordelista, me falou uma coisa bacana, apresentou ali em verso de cordel, a luta dos cordelistas da Academia Brasileira de Literatura de Cordel para insistir no estudo de que a literatura, a cordel tem que ser um patrimônio material, tem que ser reconhecido como literatura. Desde 1998, foram em torno de 4 a 5 tentativas dos cordelistas para entrarem na Academia Brasileira de Letras. Não existia Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E sempre foram recusados. E várias tentativas, né, de que se colocasse a métrica, a rima, essa oralidade e essa literatura popular do analfabeto ou do semi-analfabeto das letras, mas nunca da cultura e nunca do saber. Sempre foi recusado. Então, se tem, por exemplo, um cânone literário muito forte que recusou por muito tempo a literatura de cordel como literatura. Então, os cordelistas, né, de ponta, né, os estudiosos do cordel, que estão presentes nas universidades desde a década de 1970, eles, então, criaram, no Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, como uma resposta à negatividade da Academia Brasileira de Letras de aceitar o cordel como literatura. E aí, não é que se tornou uma literatura paralela, mas se valorizou a literatura de cordel. E aí vai surgindo os cordéis, como a Fátima estava apresentando. Então, aquela literatura que começou contando o cotidiano, as algrúrias, as tristezas e as conquistas, a fome, né, a morte, é uma literatura de cordel diferenciada, mas é a literatura de cordel que conta
a vida e a morte do pobre nordestino, daquele que migra de um lugar para outro em busca do que comer, Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Então, em 2018, em 1998, a academia foi criada, só que aconteceu uma coisa complexa nessa academia também. Ela tornou-se tão excludente quanto a Academia Brasileira de Letras. Porque a Academia Brasileira de Letras não aceita uma literatura popular. E a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, até o momento, não aceita outros cordelistas que não sejam a panelinha que está colocada lá. Mas não deixa de ser algo positivo a criação da Academia Brasileira de Cordel, porque dá fôlego para a literatura de cordel. E aí o cordel se expande, né? E aqui eu tenho um orgulho de ter, assim, na minha tese de doutorado, desenvolvido a literatura de cordel na tese. Não pesquisei sobre cordel, trabalhei em cordel com um procedimento metodológico, até na escola que o Romeu foi coordenador, ou seja, foi a grande pioneira da literatura de cordel em Sinop, em termos de estudos, foi lá que nós começamos. Então, hoje, por exemplo, nós temos aí o cordel no cotidiano escolar, nós temos a cordel na escola, e o cordel agora, por exemplo, tanto a Fátima quanto eu, um monte de cordelistas pelo Brasil, ligados às universidades, e como professores, nós entramos naquela característica de cordelista didático. Nós somos cordelistas didáticos. Então, uma professora me perguntou uma vez, que negócio é esse que está trazendo aqui para a Unemate uma literatura de caipira, uma literatura de uma professora de altos gabaritos? Eu falei, não é uma literatura de caipira, é uma literatura que conta a história de um povo. E ela precisa ser respeitada. Então, a gente tem, por exemplo, só para vocês verem, o ABC da poesia, Inspiratividades com Palavras. Isso aqui é um poeta do Instituto Federal lá do Rio Grande do Norte, de Caicó, que escreve como fazer cordel. Eu aprendi muito com esse camarada, conheci pessoalmente como fazer cordel, como rimar, sem deixar aquilo que a Fátima diz, cordel nasce do coração, a poesia está na gente, mas a rima tem toda uma métrica, tem toda uma didática, uma organização, e esse livro foi transformado agora em quatro, vamos dizer assim, cartilhas que são trabalhadas na rede municipal das escolas de Caicó, lá no Rio Grande do Norte. Então, o cordelista hoje tem instrumento, tem base teórica. Maravilha, a Fátima apresentando para a gente, Florestan Fernandes, né, Abreu, autores que estão, de repente, fora da literatura de cordel, mas que colocam a literatura de cordel dentro da universidade. Então, o que nós estamos fazendo? Por exemplo, isso aqui é um clássico da literatura, da filosofia, da economia. Thomas More escreveu Utopia. Estou transformando esse livro em literatura de cordel. Está dando um trabalhão, mas justamente para seguir aquele objetivo meu, que é levar a literatura para dentro da universidade. Primeiro, a meninada aqui no ensino fundamental e médio, aprendendo a se alfabetizar pela literatura, o letramento pela literatura de cordel. E na própria universidade, como Fátima disse, aqueles textos complicados, longos, traduzindo. Isso aqui eu estava lá em Alter do Chão, o ano passado, falei, sabe de uma coisa? Vendo aquele mar bonito, e eu lendo esse livro, falei, vou traduzir esse livro em literatura de cordel. Já tem 40 páginas traduzidas. É muito complicado, porque eu quero fazer isso dentro de uma linguagem acadêmica e que não perca a sua essência da literatura de cordel. E vai ser prefaciado pelo professor Neto da Unemate. Ele não vai sair esse ano, não, porque está bem complicado. E outros, por exemplo, para agradar a meninada, eu estou escrevendo histórias que mamãe contava. Aquelas histórias de assombração, que a gente se sentava na beira da fogueira, ou então em casa, que a tia e a mãe contavam aquelas histórias de dar susto na gente. Estou transformando isso agora em literatura de cordel. Resumindo, Dolores, está tudo pela metade, um monte de coisa para fazer, mas ela está caminhando. Precisa voltar mais dentro do chão, então. Pois é, né? Não, mas agora lá em Tocantins eu consegui fazer mais um bocadinho. Então, o cordel é aí. Eu não tenho pergunta, Fátima, eu só tenho que agradecer e já falar para ti que agora, em outubro, nós temos uma missão numa cidade, você nem sabe, mas vai ficar sabendo agora, uma cidade chamada
Esperança do Norte, a 140 quilômetros de Eu conheço Sorriso. a atividade. Fui convidado para a oficina de manhã, à tarde, é o dia do nordestino, e à noite, Nossa, com a apresentação sobre o cordel e a vida nordestina, e eu pensei que eu sozinho não dou conta, é nós dois, o Lampião e a Maria Bonita. olha, nesse livro, como minha colega pesca os textos das nossas postagens, neste livro, na página 56, tem Leia Cordel. Isso aqui é mais ou menos o básico do cordel. Eu escrevi para a molecada na escola. Quando eu vou para as oficinas, eu faço isso aqui lendo junto com eles, para eles pegarem o cheiro, como diz a história, né? Então, esse textinho aqui, Leia Cordel, é exatamente isso. Estou falando das 7 sílabas sonoras, das cestilhas, da rima, é desse livro aqui, a publicação. Da nossa querida Ana Paula. Bem. Alguém complementa mais a fala? Contribui com o nosso encontro de hoje? Dona Mafalda está aí conosco, né? A senhora tem alguma complementa? Dolores, se eu tivesse que perguntar, seriam tantas as perguntas que eu escrevo o cordel desde criança, vendo o meu tio que comprava os livros, aqueles livretos, sabe? Sim. E eu lia os livros dele, que ele comprava, e eu gostava da rima. E assim que eu comecei a atinar mesmo sobre o escrever, eu sempre fazia versinhos. Mas eu nunca tive aula sobre o cordel, nunca tive nenhuma explicação sobre cordel, sobre nada. É só de curiosidade mesmo que eu fui indo para frente. E eu acho assim que eu tenho muito que aprender com o Josivaldo e com a Fátima. E com muitos outros cordelistas também. Maravilhoso. Né? Então, colega, no seu livro tem um modelinho do cordel. É? Exatamente. Você gostou do que eu escrevo, Fátima? A página 56. 56? Sim. E nós tivemos oportunidade na blitz literária. Eu amo o cordel, eu procuro escrever de outras maneiras, principalmente as poesias livres, eu tenho dificuldade de fazer. Porque tudo eu começo fazendo livre e termino em cordel. Não tem como fugir, sabe? Eu acho que o cordel está no meu sangue, não sei como que é. Acho que eu tenho algum antepassado que era nordestino, porque não é possível. Muito bem, Dona Mafalda. Acredito que a senhora ainda, como disse, tem muito, né? Assim como todos nós, mas a senhora tem muita coisa para nos ensinar, viu? Será? Sim, com certeza. São excelentes livros, né? Ela está agora com um livro novo também para sair. Então, assim, é muito bom, né? Tem muito o que ensinar, né, a ler. Esse livro foi lançado no mês passado, né? Mafalda e convidados. Já tem o modelinho do cordel, né, Fácil? Ótimo. Então, amanhã eu vou estar postando, né? Que assim, eu peguei o endereço da senhora essa semana, vou estar postando. Lá para o final da semana, no início da semana, a senhora já recebe o seu livrinho aí. Ai, né? que bom. Mafalda e convidados, tá bom? Eu sou uma curiosa no cordel, sabe? Eu tenho muita curiosidade de saber sobre o cordel. Sim, agora nós temos 2 cordelistas aqui. Pois é. Eu amei aquele no lançamento do livro de 2000, né? 2000, que o Cordel e a Amanda fizeram aquela apresentação. Ai, que coisa linda, meu Deus do céu. Sim, na Blitz.
Aham, É na Blitz Literária, isso mesmo. Eu fiquei encantada com aquela apresentação deles, né? sim, perfeito. Obrigada, viu? Tá, obrigada, eu que te agradeço. Houve uma época que eu trabalhava na escola e eu sempre fiz oficina de cordel, sempre tentei que meus alunos lessem, fazia roda de leitura com eles. E na Escola Nossa Senhora de Lourdes, eu fiz um projeto e ele foi até a 5ª edição. Chamava-se Recital de Poesias. Meus alunos tinham um período que recitavam as poesias. Eu sempre dava gente contemporânea negra. Aí tinha gente que dizia assim, ai, professora, a senhora só sabe cordel. Não, minha querida, eu sei bastante coisa, mas o cordel é da alma, né? Então eu não posso deixar ele de fora. Não é só sabe cordel, eu sei muito mais que o cordel. Porque assim dá a impressão que porque eu sou nordestina, eu estou amarrada com o cordel e só sei disso. Não, o cordel foi a minha porta de entrada para a educação, para a formação. E eu me sinto na obrigação de divulgar, como nordestina que sou. Não posso deixar de falar dele como a minha principal cartilha. Eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, e, como disse Mafalda, fica no sangue essa história da rima. Eu faço um esforço danado para escrever alguma coisa que não está rimado, mas eu não me contém. Parece que está sempre fora. Mas, assim, para mim, o charme e o cordel. Aí eu assino o cordelista, que vai ficar mais charmoso. Quando eu escrevo um texto de literatura de cordel, eu faço nas duas últimas estrofes em acróstico. Fátima, cordel. Nesse aqui só tem a Fátima, porque eu queria que ele ficasse curto, né? Nesse da Mafalda só tem a Fátima, não tem cordel. Eu coloquei só a Fátima para diminuir, porque ele estava ficando muito extenso. Aí não dava para ficar nas páginas certinho, então no final só fica rápido. Aí, na maioria deles eu coloco lá Fátima, cordel. Obrigada. Tudo bem. Alguém mais sobre contribuição? Falar um pouco mais sobre Eu garanto que eu falo só um tiquinho. Eu queria homenagear as mulheres com uma coisa que eu achei aqui do Patativa do Assaré. Mas não é qualquer mulher, não. É mulher ciumenta. Eu estou vendo que tem muitas mulheres aqui. Aí, assim, esse poema do Patativa do Assaré, que ele descreve as características de uma mulher ciumenta. A gente morre de rir, né? Tem, assim, na época em que ele escreveu, eu acredito que tem algo de machismo em algum lugar, mas não é essa a intencionalidade. Então, é muito divertido como ele alerta os homens para tomar cuidado com o que vão aprontar. Então, é assim. Não, é o contrário. Olha o tema. Uma mulher ciumenta. Quando a ciumenta ralha, grita, salta e desatina, a sua língua ferina esfola, mata e retalha, corta mais do que navalha, arde mais do que pimenta. A bomba, quando rebenta, não faz tamanha explosão. Tem o furor do leão, uma mulher ciumenta. Com sua negra manobra, forma, briga, intriga e choro, na tecla do desaforo, a língua dobra e desdobra, é pior do que a cobra, venenosa e peçonhenta. O próprio diabo que tenta, manhoso, astuto e sagaz, jamais fará o que faz uma mulher ciumenta. Se palestra o seu marido com qualquer uma senhora, surge dali a caipora, a questão e o alarido, com um ar aborrecido, a maluca se apresenta, mesmo na rosca da venta, contra o seu esposo fala, é um raio quando estala uma mulher ciumenta. Um mau espírito qualquer a protege na cilada, da donzela e da casada, ela diz tudo o que quer. A casa da tal mulher, gente boa não frequenta, sua antipatia aumenta, desde o campo até a praça, só o cemitério abraça uma mulher ciumenta.
Aí ele termina assim: eu antes quero aguentar o choque da hidrofobia, bexiga, paralisia e as lepras do lupanar, atirar-me sobre o mar, contra a fúria da tormenta, numa noite turbulenta, triste, tenebrosa e fria, do que ter uma companhia de uma mulher ciumenta. Esse é o nosso tratativo do acidente. Vamos lá, então. Depois da mulher ciumenta, né? Vamos continuar. Eu acredito que hoje, não que os outros não tenham sido, mas passou o veio, né? Literatura de projeto. E nós vamos ainda fazer, então, vamos passar aqui para os dois, a bola, né? Fazer uma oficina para eles no Olá, faz. Para a gente pôr a mão na massa, né? Vamos fazer isso. Tá? Vamos preparar uma oficina para todo mundo fazer aí o projeto, né? Yes. Você tem algum canal, alguma coisa na internet? Eu tenho meu Instagram e o Face, que é só cultura e literatura. É que eu sigo, eu não sei, acho que você já ouviu falar com certeza, no Edmilson. Edmilson. Eu sigo ele no YouTube. Ele é cordeirista também. Eu não sigo. Me segue no Instagram, tem bastante coisa lá, viu? Tá bom. Tem uma página que eu digo, olha. Fácil. Tá interessante. A gente faz até junto, né? E nosso segundo passo é a nossa homenagem, né? Aos escritores. Nós estamos com 7 antologias e prontas, né? Que está indo para a impressão. E das 7 já definidas como prontas, nós oferecemos aqui esse quadro, né? Para a Fátima e para a Lia, que vai ficar em nosso mural. Esse quadro é só uma, vamos dizendo, uma forma de agradecer, de mostrar para todo mundo que passa ali, que vem, né, que nós temos literatura, né, que nós estamos divulgando. Tá? Então, chega ali os clientes do consultório, chegam os clientes. Ah, mas quem é essa daqui? De onde que ela é? Ah, olha, de Minas Gerais. Participa, que tem aquela de Minas Gerais. Então, assim, sempre vem os comentários e a pessoa já começa a criar uma identidade, criar uma ligação com o escritor. Ah, que livro que escreve? O que esse... Né? Então, isso é importante. Nós queremos, então, hoje, convidar aqui conosco a Lia, a Fátima, que nós vamos colocar junto com os outros lá também. Vamos lá, meninas? Vamos lá, vocês duas ambas. Vamos aí. Manuel, eu passo todo mundo. Que eu posso fazer apartamento comigo. Viu? Sim. Tem as oficinas, tem mais essa beleza. Isso. Todo Não, não fica atrás da porta. Vamos processar. de procissão. Aí tem um preguinho para o grupo. Isso daqui vai virar um mosaico. Não tem alinhamento, é para ele ficar mosaico mesmo. Tá? Então, até o final do ano, vamos decidir colocar isso. Vamos fazer uma foto antes de colocar. Vamos fazer. Você já está. Vamos Lá lá. no canto da avenida da Vila Prontinho. Vem cá, pessoal. Vem todo mundo. Todo mundo? Chega. Vai. Bora já. Todo mundo. Bora pra cá. Aí, já aproveita já. Olha lá. Aí. Aqui, ó. Oi. Oi.
Aí, se vocês quiserem, quer tirar uma foto no final, fica com carinho, depois nos colocamos lá, pode ser? Quando já está aqui, já está lá, não se chama, eu venho. Vamos lá? Quer se caminhar? Foi. Obrigada. Vai ter 40, porra, 40. Oi. Será? Não, só não gosto que eu tô chique desse jeito. Chega aqui. Já te falo, nós dois. É? Só do cordel aqui, meu filho. É de novo? Só nós dois de bonito. Eu souber que vai do meu chapéu. Oi. Tá vendo? Você não quer aproveitar meu charme? Não vai embora um dia. Obrigada, Obrigada. Eu tô chique demais. Aqui, minha amiga. Isso aí. Aproveita. Momento da fama. Vamos lá. Vamos fechar. As mocinhas não querem tirar foto. Uma de cada lado, uma de cada lado. Aê! Aí não tem nada mais bonito. Olha aqui. É nóis. Aí ela fala e coloca, aí depois. Primeiro, discurso. Discurso. É o seu momento. Primeiro que eu quero agradecer a Deus por este momento. Ao meu pai, que foi um grande visionário de estudo. E a todos vocês pela oportunidade, por essa realização. E dizer que eu estou muito feliz por esse momento. Um abraço a todos. Obrigada. Momento da focos, discursos. Focos dali. Vamos fazer as fotos e assim vai. Ótimo. Aí, meu padrinho. Oi. Vamos lá. Você tá seguindo. Você. Não tô. Você vai tirar foto com o seu aqui, vai. Segura aí. Segura aqui, filho, vai. Você é só o pessoal tá vendo na live. Depois. É só o pessoal lá poder ver e ouvir, tá? Tranquilo. Oi. Agora discurso. Falei de mim. Agora, palavras não complexas. Mas eu tenho várias pessoas que deram parte desse mundo. Primeiro a Deus, né? Agradeço a ele, a minha família, pelos meus amigos. Um deles está aqui. Meu bem. A gente já se conheceu há algum tempo e no determinado dia ele me perguntou sobre as minhas crenças. E aí ele falou, eu fazia inscrição para escritura de contemporâneos. Agradecendo para ele. Tem vários livros
sempre falo para ele. Obrigado. Agradeço também a literária. Eu sempre falo, a literária para mim é possível. Porque a partir daí começou a despertar pela escrita, pela literatura, tornou vida. Vida constante, né? A questão da escrita para mim é um novo olhar para o conhecimento, para a literatura. Faz parte da minha vida. Agradeço a todos por carinho. Obrigada. Obrigada, parabéns às duas, né? Até o final do ano tem muito mais, vamos fazer um grande mosaico, né? E vamos agora retornar à sala para o terceiro passo, que é a entrega do nosso livro do mês. Vamos lá?